Olá, queridos, bendito seja o nome do Senhor, porque estamos juntos e não somente juntos, estamos estudando a palavra, estudando a Bíblia Sagrada. Mas esse estudo de hoje vai ser muito diferente. Eu estava hoje fazendo culto familiar com meu marido e as pessoas que são da nossa família, que estão aqui em casa, e nós estudamos alguns fatos muito interessantes que eu logo pensei em vocês. Eu fiquei pensando se você tem ideia do quão perto estamos da volta de Jesus, de quão perto estamos de terminar o grande selamento. As pessoas estão sendo seladas, algumas para salvação e outras para perdição eterna. Quem decide isso? Suas próprias atitudes, as nossas atitudes, nossas escolhas. Nós já estamos no estudo número 39. O que você tem feito desses estudos? O que tem mudado a sua vida? Você tem falado isso para alguém? Veja que nós precisamos dessa oportunidade de estudo. Vocês não têm ideia de quanto é sério cada semana eu parar para estudar isso daqui, falar com o Senhor, pedir ajuda e que Deus me ajude para poder passar para você. E não somente isso, cada semana passando um estudo para que você possa estudar e passar para as outras pessoas e entender e fazer isso se tornar o alvo da sua vida. Você tem dado o canal para as pessoas estudarem? Para a sua família, para os seus filhos? Tem insistido com eles? Faça com que se inscrevam, faça isso chegar em todos os lugares. Irmãos, é verdade mesmo. Está acabando o nosso tempo. Estamos nos últimos dias da história da humanidade. Está acabando o nosso tempo. Hoje nós vamos estudar a igreja verdadeira. Nesse estudo vamos estudar a igreja verdadeira. Você tem jejuado, tem orado pelas pessoas que você conhece, tem orado pelos seus vizinhos, tem buscado a Deus ferventemente que te prepare para os últimos dias, que te ensine a viver nesses últimos dias como servos do Senhor, como serva de Deus. Por favor, em nome do Senhor, não perca tempo. Não perca tempo com absolutamente nada. É hora de estarmos dentro do arraial do Senhor, dentro do arraial de Deus. Eu vou orar com você e então vamos abrir a palavra de Deus para estudar um assunto tão sério. Qual é a igreja verdadeira? Vamos orar. Senhor Deus do universo, tanto horror perante o céu. Eu sei, Senhor, nosso Pai Celeste, como deve ser difícil, Senhor, olhar para tudo isso e ver seus filhos se degladiando, sofrendo milhares de misérias, Senhor. O povo de Mali, como estão hoje, o povo de Wuhan, o povo do Brasil, de Nova York, Senhor, as misérias da África. Meu Deus, em nome de Jesus, eu lhe imploro, prepara-nos para ajudar a salvar os meus irmãos, a trazer alguma coisa boa para essa panela fervente que é esse planeta. Eu rogo a Ti que nos ensines a viver aqui dentro, Senhor, que não percamos a nossa chance, que vamos pegar esses estudos bíblicos e espalhar pelo globo todo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você ao estudar mais esse estudo tão sério, mais esta parte da Bíblia. Você não acha que no meio de tantas igrejas, só de igrejas cristãs nós temos uma infinidade, né? Você não acha que no meio delas o Senhor Deus deixaria com clareza qual é a igreja dele? Lembra que nós estamos já estudando o livro de Apocalipse? E ao estudar o livro de Apocalipse você precisa entender. Hoje nós vamos estar trabalhando aqui com Apocalipse capítulo 12. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e vamos ver a guerra de Satanás contra a igreja de Deus. A igreja do Senhor nasceu no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor Deus então resolveu religar o ser humano a Deus. O homem se afastou e o Senhor Jesus veio religá-lo, religar ao céu. Compreende? Isso é religião. E ao religar o homem foi instruindo de como viver, porque o pecado desorganiza a mente e não nos deixa pensar da maneira correta. Nós, às vezes, o que é certo a gente pensa que é errado, o que é errado a gente pensa que é certo. E eu sei que isso já aconteceu com você, essa confusão de emoções, de sentimentos, de pensamentos, de ideias relacionadas à nossa própria vida. Nós temos dúvidas. Então essa religião do Senhor, esta igreja de Deus, no qual o Senhor Deus chama seus filhos para ali aprender, ela tem características especiais. Antes de Jesus nascer, esta igreja, ela estava grávida. O que é uma igreja grávida? Jesus estava para nascer nela. Lembra que o Filho de Deus viria nascer nela? Jesus fez essa promessa para Adão, que um dia ele, a semente da mulher, viria então nascer nessa terra. Por que semente da mulher? Semente da igreja.
Na Bíblia, a igreja é considerada uma mulher, tá? Uma mulher virgem. E esta semente da mulher viria e nasceria para resolver o problema da humanidade. Foi o que aconteceu. Vamos estudar sobre isso? Olha a minha pergunta. Por meio de que figura foi a igreja cristã representada pelo apóstolo São João? Por favor, Apocalipse 12:1. Corre até lá para que você veja. É muito importante que você entenda todas estas informações e mantenha isso na sua mente. Apocalipse 12:1. Lembra que é figurativo? Mas nós agora vamos entender quais são os símbolos de Apocalipse 12. Apocalipse 12:1 diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Naturalmente, os 12 estrelas são os 12 apóstolos e no Velho Testamento, os 12 filhos de Israel. Na religião judaica, que era a religião que o Senhor Deus trabalhou ao tirar o povo do Egito, é a mesma religião que ele tinha dado para Adão, a mesma religião que tinha dado para Noé, a mesma religião que tinha dado para Abraão, o mesmo método, a mesma maneira de adorar a Deus, compreende? E foi aqui ele, ao tirar o povo do Egito, apresentou novamente as 12 tribos e a mesma religião que Jesus veio viver nela. E ainda deixou esta mesmíssima religião para os 12 apóstolos pregarem ao mundo, tá? Então veja, ele viu, João, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e 12 estrelas, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Vamos entender isso aqui. Frequentemente nas escrituras a palavra mulher representa a igreja. Vamos dar uma olhadinha em 2 Coríntios 11:2. Por favor, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Olha o que diz aqui. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho apresentado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A igreja de Deus é uma virgem pura. Por que pura? Ela não tem dentro das doutrinas dela, dentro do corpo de doutrinas, nada que não seja do esposo. Ela é pura. Uma igreja prostituta, ela deixa entrar dentro dela coisas que homens inventaram. Nós estudamos isso com você e vamos continuar ratificando, detalhando para você. Eu preciso te dizer uma coisa. Por favor, em nome de Deus, preste atenção antes de eu te fazer a segunda pergunta. Você sabia que você vai precisar baixar todos estes estudos bíblicos? Baixe todos os estudos bíblicos no teu equipamento. Baixe todos os estudos bíblicos no teu celular. Baixe todos os estudos bíblicos no teu computador. Por quê? Porque eu creio que mais cedo ou mais tarde vão cancelar o nosso canal. Porque nós vamos precisar falar umas verdades que o mundo não quer ouvir. E eu tenho certeza absoluta que algumas coisas vão cair sobre nós, seremos sancionados de alguma maneira. É melhor que você tenha esse material para você mesmo ir espalhando. Ouviu isso? Exatamente o que eu estou lhe dizendo. Você precisa ter este material. Mais dias, menos dias. Daqui uns momentos, você vai ver cumpridas estas coisas que estamos dizendo, que estamos falando para você. A obrigatoriedade da lei do domingo. Você vai ver que vai ter uma guerra imensa com relação à imortalidade da alma, porque a alma é mortal e o mundo ensina que é imortal. E isto vai criar um tremendo de um problema. Mas por que, Maísa? Aguarde para você ver. Aguarde e continue estudando. E vamos tentar calar a boca de quem quer pregar estas verdades. Então, voltando à igreja pura de Deus, que ela tinha vestida de sol e tinha a lua debaixo dos pés e 12 estrelas sobre a sua cabeça. Frequentemente nas escrituras, como diz aqui em 2 Coríntios 11:2, a igreja de Deus, uma mulher representa a igreja, né? O sol representa a luz do evangelho com que a igreja foi vestida no primeiro advento. Você se lembra que lá no Velho Testamento, Salmos 84, verso 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam em retidão. O sol, aquela igreja estava vestida pelo sol da justiça. Tá bem? Então isso é muito importante que nós venhamos ver. A lua, o que é a lua? A lua, ela reflete, ela não tem brilho próprio, ela reflete a luz do sol. A lua sob seus pés, a luz da velha dispensação que minguava e as 12 estrelas, os 12 apóstolos. O que é a velha dispensação que minguava? A lua debaixo dos pés desta mulher virgem é todo o ritual do Antigo Testamento que acabou em Jesus. E as 12 estrelas, os 12 apóstolos. A mulher
em sua inocência, foi atacada pela antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Isso está no capítulo 12 de Apocalipse. E é muito importante que você não perca esta informação de forma nenhuma. Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Olhe bem. Depois daquele assalto traiçoeiro e rápida vitória, o dragão foi repelido com as seguintes palavras: a semente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A igreja do Antigo Testamento, aquela que foi fundada no Éden. O que é uma igreja? Como eu disse no início, é um espaço onde o Senhor Deus ensina a seus filhos uma conduta, uma maneira de agir depois que foram magoados, depois que foram desorganizados pelo pecado. Então o Senhor Deus precisa reorganizar, redirecionar. O Senhor Deus precisa intervir e mostrar para os seres humanos como é que eles têm que agir. Então a igreja, ela serve para isso. A igreja não salva. O que salva é Jesus. Mas ai de quem estiver na igreja errada, que ensina de maneira errada. Você entendeu isso? Ai de quem, ao Senhor Deus mostrar na sua palavra, disser: vou perguntar para um homem comum o que ele pensa. Deus está dizendo na palavra, mas a pessoa diz: eu vou perguntar para um homem, para um pastor, para um amigo, para... Se a palavra de Deus está dizendo, para que mais você precisa de uma qualquer outra pessoa? Compreende o que eu estou lhe dizendo? Avante, olhe bem. No Apocalipse, a cena é transferida do Éden para o céu. Lembra que foi no Éden, lá no Éden, que o Senhor Jesus disse que ele viria, falou para Adão, e então ele esmagaria a cabeça da serpente, que é o diabo e Satanás. E novamente estão perante vós a mulher e a serpente na mesma posição de antagonismo de antes. A serpente ainda como assaltante, apenas mais declaradamente agora. A mulher já não mais é personagem simples, infantil, mas um grande sinal. Não caminha entre flores e árvores, mas entre as orbes celestes. Está vestida como o sol, tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Vedes nela apresentada a grande causa da verdade e justiça. Ela é, de fato, a igreja de Deus e de todos os tempos, a mulher cuja descendência abençoa todas as nações da terra. O descendente da mulher é Cristo, ele que abençoa todas as nações da terra, tá? Como é descrita a igreja no primeiro advento? Apocalipse 12, 2, olha o que diz. Ela estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Lembra que o povo todo esperava o Messias, todo o povo esperava que Jesus viesse, o povo judeu. O mundo aguardava com insistência, o mundo judeu aguardava que Jesus viesse para poder resolver o problema. E Jesus haveria de nascer dentro desta igreja. O que eles não sabiam é que a vinda de Jesus não seria da forma como eles pensavam, tá? A igreja passa por trabalhos e sofre dores enquanto gera Cristo e seus filhos em meio de aflições e perseguições. De onde na Bíblia se encontra estas informações também? Abra sua Bíblia em Romanos 8, por favor. Abre aí, corre para você poder ver. Romanos 8, verso 29. Eu preciso que você ver, se você conseguir entender dentro dessa ótica que nós estamos mostrando, você vai ter clareza de mente, você vai poder entender que não precisa de tanto esforço para entender que a igreja pura é realmente a igreja do Senhor. Então vamos lá, Romanos 8, 19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Mais um pouco, o 22 também, 8, 22, diz assim: olha bem, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Essa é uma linguagem da Bíblia, tá? Olha mais. 1 João 3:1. Vai lá para 1 João, que é pertinho de Apocalipse. Traz para nós também informações muito parecidas com este tipo de linguagem usada por João no Apocalipse. Eu não sei se você está vendo, mas eu uso só a Bíblia com perguntas e respostas. Este é um livro de perguntas e respostas bíblicas. O nome desse livro é Estudos Bíblicos e ele é editado pela Casa Publicadora Brasileira. Este livro, ele só traz perguntas e respostas. Eu não estou usando autor algum para comentar a respeito disso. Eu estou só mostrando o que a Bíblia diz. Então vamos ver mais uma comunicação de que a Bíblia faz para nós. Primeiro São João 3, verso 1 e 2 diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Verso 2.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E também em 2 Timóteo, por favor, dê uma olhadinha, 2 Timóteo 3. Corre, por favor, abre a sua Bíblia em 2 Timóteo. Se você puder acompanhar tudo isso, não faça desses estudos simplesmente mais uma expectação na TV, mais um momento no teu computador. Pegue a sua Bíblia, faça disso um estudo. 2 Timóteo, capítulo 3, por favor, verso 12. Olha o que é que nós encontramos aqui. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. A igreja de Deus, a igreja que estava esperando a demonstração dos filhos de Deus e do próprio Jesus, esta igreja pura, padece perseguições. Isso é muito importante que você entenda. Como são abreviadamente descritos o nascimento, obra e ascensão de Cristo? Aqui em Apocalipse 12 é mostrado como foi o trabalho do nascimento, obra e ascensão de Cristo. Apocalipse 12, volta para lá. Isso, nós estamos estudando a igreja verdadeira. Agora, Apocalipse 12, verso 5, diz assim, olhe bem. E deu à luz a um filho varão. Esta igreja pura deu à luz ao quê? A um filho varão. Lembra Jesus? Um filho varão. Que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem é este que vai reger a todas as nações com vara de ferro? E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu reino. Foi isso mesmo, Jesus foi levado para o céu, né? Especificamente, isso deve se aplicar a Cristo. Como que a gente sabe disso? Por favor, veja Salmos, capítulo 2. Fala, mas Maísa, como é que eu sei que este varão que haveria de reger com vara de ferro, descrito aí em Apocalipse, é mesmo Jesus? Abra sua Bíblia, vai lá correndo. Salmos, capítulo 2, por favor. É muito importante que você esteja envolvido com a Bíblia aberta. Não é para deixar a Bíblia, porque a Bíblia é nossa linha de comando, é nossa maneira de poder observar e entender estas coisas com toda certeza, tá? Salmos 2, do 7 a 9. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalhás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Bom, eu não preciso dizer muita coisa, né? A Bíblia por si só, ela se explica. Então Jesus é este varão que nasceu desta igreja pura do Velho Testamento, esta igreja, e então ele regeria o mundo com varas, as nações, né? Com vara de ferro. Mas por meio dele, também dele Jesus, né? Também é prefigurada a experiência do povo de Deus que finalmente no juízo terá parte em Cristo em reger as nações com vara de ferro. Aonde isso? Vai em Apocalipse 2 agora. Observe, por favor, isso daqui. Isso mesmo, Apocalipse capítulo 2. Só para que você veja que a linguagem, a maneira como João fala ou como outros escritores da Bíblia falam sobre Jesus e sua maneira de agir e de seu povo é muito parecida, e aliás com as mesmas palavras. Apocalipse 2, 26 e 27. Olha lá, Apocalipse 2, 26 e 27 diz assim... E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. É Jesus falando. Não é interessante isso? Muito bonito. E como ele, quando sua obra na terra estiver terminada, será arrebatado ao seu aparecimento para Deus e para o seu trono. Então, assim como Jesus foi arrebatado para o Pai, seu povo também será arrebatado para o Pai e para o seu trono. Tá bom? Que outro sinal ou maravilha apareceu no céu, além desta mulher grávida, que estava para dar à luz, e quando deu à luz, o seu filho regeu o mundo com vara de ferro e ainda subiu para o Pai, tá? Que outro sinal foi visto? Dá uma olhadinha em Apocalipse 12, verso 3 e 4. Dá uma olhadinha lá. Apocalipse 12, verso 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz a um filho, que quando ela desse à luz, lhe tragasse o filho. Como é que é isso?
Então, João viu um dragão vermelho com todas essas características e ele estava esperando a mulher ganhar o filho para ele matar o filho. Presta atenção isso daqui. O que é dito ser esse dragão? Quem é este dragão que aqui em Apocalipse 12 é mencionado? Apocalipse 12, 9. Dá uma olhadinha. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Lembra que terça parte dos anjos do céu caíram e foram expulsos com Satanás? Lembra disso? A antiga serpente é Satanás. Lembra que Satanás estava atrás de Jesus para o matar quando ele nasceu. E todo o tempo Satanás tentou acabar com a vida de Jesus. E glória ao nome do Senhor, que Jesus não perdeu um segundo. Satanás não teve poder sobre ele. E eu vou te explicar por quê. Olha só, presta atenção. Primariamente, o dragão representa Satanás, o grande inimigo e perseguidor da igreja em todos os tempos. Mas em seus esforços para destruir o povo de Deus, Satanás opera por intermédio de principados e poderes. Você sabe que Satanás não vem ele mesmo agir, ele age através de principados e poderes. Foi por meio de um rei romano, o rei Herodes, que ele procurou destruir Cristo logo que nasceu. Isso está em Mateus 2,16. Roma deve ser, portanto, simbolizada pelo dragão. Como é que a gente sabe? Mas qual era o poder que estava ali para tentar matar Jesus? O poder romano. Lembra disso, gente? Vocês tinham que estar com um caderno e papel para escrever todos esses detalhes. Avante. As 7 cabeças do dragão são interpretadas por alguns como se referindo aos 7 montes. Qual 7 montes? Você sabia que onde está o trono da Igreja Católica são 7 montes? Isso mesmo, você precisa entender sobre isso. Olhe bem, as 7 cabeças do dragão são interpretadas por alguns como se referindo aos 7 montes, sobre os que se acha edificada a cidade de Roma. Por outros, como sendo as 7 formas de governo por que Roma passou. E por outros ainda, e mais largamente, como as 7 grandes monarquias que oprimiam o povo de Deus, isto é, Egito, Assíria, Caldeia, Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal, em ambas as quais Roma é representada e incluída, certo? Você precisa lembrar disso. Lembra que nós estudamos Roma imperial e Roma papal? Lembra disso? Nós estudamos juntos isso, quando estudamos aquelas pernas de ferro do livro de Daniel. Tá lembrado daquela estátua que Nabucodonosor viu? Avante, olha lá. Os 10 chifres, como no 4º animal de Daniel 7, evidentemente se referem aos 10 reinos em que Roma foi finalmente dividida e identificam assim outra vez o dragão como o poder romano. Exatamente isso. É isso que você tem que pensar. É isso que eu acabei de dizer e isso é uma verdade. Tá bom? Agora, como é descrito o conflito entre Cristo e Satanás? Você sabe que é um conflito nos bastidores da nossa vida, há um conflito tremendo. Você acha que atrás dessas guerras humanas está o quê? Há uma luta tremenda entre o poder do bem e o poder do mal. Eles lutam pela mente humana, estão lutando pela sua mente agora, lutam pelos seus filhos, lutam pelo seu casamento, lutam. Jesus luta para salvar você, Satanás luta para manter você em pecado, em miséria, para não se achegar a Cristo, para não estudar esses estudos, para não acreditar, para que se mantenha distraído, enquanto ele trabalha e trabalha pesadamente contra a nossa vida. Vamos ver como é que a Bíblia relata a luta entre Cristo e Satanás? Apocalipse 12, do verso 7 a 9. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos, Miguel é Jesus, viu? Exatamente, pode esperar, porque nós vamos fazer um estudo sobre textos difíceis. Ainda vou fazer uma série sobre textos difíceis e você vai entender que Miguel é um dos nomes de Jesus, é quando ele batalha por nós, tá bem? E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalharam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Irmãos, vocês precisam entender este estudo. Eu tenho um estudo que explica direitinho como foi esta guerra no céu. Como foi que aconteceu inicialmente este poder ali. Você sabe que o pecado começou no céu com Lúcifer? Isso mesmo, esse grande dragão, antiga serpente, o próprio Lúcifer que estava no céu. E Miguel é um dos nomes de Jesus. Jesus tem 38 nomes e um deles é Miguel. Quando ele toma esse nome, ele diz: eu
né? Esta estrela da manhã, nosso Redentor, nosso Salvador, vários dos nomes dele, mas um deles ele dizendo, eu luto pelo meu Senhor, tá? Então avante. Que é dito deste dragão? Isso é muito interessante. Diz que ele foi precipitado na terra, né? Foi precipitado. Este conflito iniciado no céu continua na terra, mas está prestes a terminar. Ao aproximar-se o fim do ministério de Cristo, disse ele, eu via Satanás como raio cair do céu. Isso está em Lucas 10, 18. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Está escrito em São João 12, 31. 2 concílios dos representantes dos vários mundos, a que Satanás como príncipe deste mundo era admitido, foi lá no livro de Jó. Isso mesmo, Satanás descaradamente foi até o céu, dizendo que era representante desse mundo, né? Isso está escrito no livro de Jó, ele foi dizendo que ele era representante daqui. E então ele foi expulso quando crucificou a Cristo, o Filho de Deus. Isso mesmo que você está ouvindo. Ele foi expulso a primeira vez lá, antes da criação do mundo. E ele novamente, quando Jesus morreu na cruz, perdeu toda a simpatia dos anjos do céu, dos seres que moram com o Senhor Deus eterno, que ainda ficavam olhando para Lúcifer, pensando, será que ele não tem alguma razão? Que voz de triunfo foi ouvida no céu? Em seguida, a vitória ganha por Cristo. Jesus ganhou a vitória. Mas que voz foi ouvida no céu? Apocalipse 2, 10 a 12. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos ao céu e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Deixa eu falar uma coisa. Satanás tem certeza que falta pouco tempo, mas e você? O que você pensa? Você já parou para pensar quanto tempo nos resta? É isso mesmo que eu tenho para lhe dizer. Que ai é ao mesmo tempo proclamado ao mundo, ai dos que habitam na terra. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, tendo grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso não somente mostra que desde a crucifixão de Cristo, Satanás sabe que sua sorte será selada, está selada, e que tem apenas limitado espaço de tempo para agir, mas revela também serem seus esforços confinados largamente, se não completamente, a este mundo e concentrados sobre seus habitantes. Melhor do que muitos cristãos professos, Satanás sabe que seu tempo é breve. Que fez o dragão ao ser lançado na terra? Agora te assuste com isso. O que Satanás fez quando ele viu que ele tinha perdido? Apocalipse 12, 13. Observe isso daqui. E quando o dragão se viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz à igreja do Senhor. Por isso a igreja de Deus é tão perseguida. Por isso que Satanás persegue tantos filhos do Senhor. Por isso que quando você quer fazer o certo, você é perseguido. Quem está te perseguindo é Satanás. Por isso que quando você decide comer do jeito certo, andar do jeito certo, entrar na igreja certa, guardar o sábado do Senhor, andar em retidão. Por isso que quando você decide largar as coisas ilusórias desse mundo, sua vida parece que fica um aperto tremendo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, o aperto é por fora, aqui dentro não. Aqui dentro você tem paz perfeita. E é isso que você precisa entender. Satanás é que está te perseguindo. Avante. Olhe bem, presta atenção. A perseguição aos cristãos começou com Roma pagã, mas foi continuada muito mais extensivamente sob Roma papal. Nossa, desde aquela época, Roma pagã já perseguia o povo de Deus. Lembra que quando Jesus foi, se ressuscitou e foi ao céu, a igreja que ele deixou aqui foi altamente perseguida. Depois de Roma pagã perseguir, foi Roma papal perseguindo. Isso é muito importante. Mas você que está me ouvindo, eu ainda tenho mais 12 perguntas só sobre este assunto. E você precisaria estudar isso, não perca em nome de Deus esta igreja perseguida, esta igreja que deu a luz a Jesus, esta igreja que começou no Éden, ela continuará, ouça o que eu estou lhe falando, ela será levada pelo Filho de Deus ao céu. E você tem que estar nela. Eu vou orar com você agora, pedindo a Deus que te abençoe e a mim também, para que pela graça e poder do Senhor, nós não percamos a nossa chance de entender sobre isso. Passe esse estudo para toda a sua família, para os seus vizinhos, para todos os seus amigos, para todo o pessoal de dentro do seu celular. Vamos orar juntos.
Santo Deus e amado Pai, nós estamos diante de um momento seríssimo da história da Terra. Eu imploro a Ti, em nome de Jesus, que me ajude a passar esses estudos da melhor forma possível. Ajude essa pessoa que está ouvindo, para que, em nome de Jesus, ela seja uma fonte, Pai de amor, um caminho, um conduto, para que o Senhor possa usá-la para alcançar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Um abraço.